todos, bem-vindos ao CETEPS, meu nome é Eduardo Brandão e hoje nós vamos estudar sobre as organizações, técnicas de negociações e vendas. Hoje nós vamos estudar o tópico 1.1 da apostila, que são os princípios básicos das organizações. As organizações elas possuem 3 princípios básicos. O princípio da divisão do trabalho, da cooperação e da coordenação. O princípio da divisão de trabalho nada mais é do que você atribuir um papel específico a cada pessoa ou grupo de pessoas, sendo a atribuição associada a um conjunto de tarefas que contribuam para o objetivo comum. Ou seja, você divide entre as pessoas dentro daquela organização qual será cada uma das tarefas que serão essenciais para o atingimento de um objetivo comum da organização. Você tem que imaginar a organização como se fosse um motor de um carro e que cada setor, cada pessoa, o grupo de pessoas funciona como uma engrenagem, cada engrenagem tem o seu papel dentro dessa organização. Então o princípio da divisão do trabalho é o seguinte: é muito mais fácil eu dividir o trabalho entre várias pessoas para que cada pessoa faça um pedaço desse trabalho do que deixar uma pessoa só fazer todo esse trabalho. Porque uma só pessoa fazendo o trabalho completo, ela vai levar mais tempo, ela vai gastar mais energia e ela vai ter que parar para muitas vezes estudar sobre uma das etapas daquele serviço. Então o que você faz com a divisão do trabalho? Você divide o trabalho para pessoas que vão se tornar especialistas naquele assunto para resolver. Dentro de uma imobiliária nós temos como exemplo você separar dentro ali da sua imobiliária um funcionário para ficar responsável pela análise documental, outro funcionário pelas propostas de financiamento, de acessar quais são os bancos que fornecem crédito ali para aquela pessoa, analisar a documentação da pessoa se está tudo ok. Outra parte responsável pela captação de imóveis e outras pelas vendas dos imóveis em si e outras pessoas responsáveis ali pela organização documental e o processo de escrituração dos imóveis. Essa divisão de trabalho é muito interessante quando você tem uma empresa que chega num patamar que não faz mais sentido uma pessoa só ficar responsável por todos esses setores, porque ela não vai ter tempo disponível, ela tem um tempo escasso, não vai conseguir se dedicar a todas essas tarefas. Você sendo corretor de imóveis, no começo da profissão você consegue até se dedicar a todas essas tarefas, mas vai chegar um momento em que você vai ter que focar naquilo que você faz melhor, seja captar imóveis, seja vender imóveis. E você tem que ter pessoas para ajudar você com essas outras tarefas, que são tarefas meios para concretizar a finalidade da sua imobiliária. Nós temos também o princípio da cooperação. A cooperação é a disposição das pessoas, a vontade das pessoas de combinar suas especializações individuais de modo a obter um maior número de realizações, através do desenvolvimento de esforços pessoais em direção dos objetivos estabelecidos. A cooperação nada mais é do que as pessoas cooperarem para o atingimento dos objetivos comuns. Então, você, através desse princípio da cooperação, você faz com que as pessoas, tenha em mente que as pessoas vão cooperar para atingir um resultado. Você vai fazer uma soma dos esforços de todas as pessoas, todos esses esforços somados vão ajudar a organização, a sua empresa, a atingir o objetivo que foi traçado lá no planejamento. E aí esse ponto é muito importante porque para que um resultado seja atingido, é necessário que todas as pessoas que estão ali na linha da operação, que elas cooperem para que o resultado seja atingido. Não adianta nada você fazer uma venda na sua imobiliária, você fazer tudo que for necessário, você faz o fechamento, vai para o setor responsável pela análise de crédito, e o setor da análise de crédito falha. Se o setor de análise de crédito da sua imobiliária não fazer o serviço correto, você pode perder aquela venda. O que acontece muitas vezes dentro de uma imobiliária é você conseguir um cliente, ele não ter o crédito aprovado, às vezes na Caixa Econômica, e você tem que levá-lo para outro, ali para o Banco do Brasil, para o Bradesco. E é interessante você fazer uma análise prévia, verificar com a documentação dele qual seria o banco que seria o ideal para você conseguir o financiamento imobiliário para ele. Porque cada banco tem uma exigência específica de documentação. Tem uma base, só que tem alguns bancos que são mais fáceis de você obter financiamento, outros são mais difíceis. A Caixa ela pede uma série de documentos, de comprovações. Tinha uma época, por exemplo, que o Banco do Brasil aceitava uma declaração de propunho falando que você declarando qual era a sua renda, se ela fosse abaixo da isenção do imposto de renda,
tivesse no limite da isenção do imposto de renda, você podia declarar para punho. Era bem mais fácil você obter financiamento do que obter na Caixa. Nessa época eu consegui fechar alguns negócios através do Banco do Brasil que eu não conseguiria na Caixa. Então é sempre interessante você, dentro da gestão imobiliária, fazer com que todos os setores cooperem. Então, nos próximos capítulos nós falaremos como você fazer o controle disso através do processo administrativo. Nós temos também, por fim, o princípio da coordenação. O princípio da coordenação, ele se reflete na implementação de instrumentos e métodos de trabalho capazes de realizar conjunção harmônica dos esforços, fazendo prevalecer a noção do coletivo sobre o individual. A coordenação nada mais é do que você fazer uma direção ali do serviço das pessoas, você motivá-las a trabalhar, você, através do processo administrativo, você vai fazer um controle, você vai analisar como que está sendo desenvolvido o trabalho de cada pessoa e como esses esforços estão se complementando para o atingimento do objetivo final, o da coletividade. E sempre você verificando o seguinte, você corrige o que tem de errado na empresa para que seja atingido o objetivo final e para que as pessoas cooperem entre si. Pessoal, agradeço pela atenção na aula de hoje. Hoje nós estudamos sobre os princípios básicos das organizações, que são muito importantes para servirem de base para o estudo dos demais temas da apostila, dos demais temas da nossa matéria. Porque você sabendo o princípio básico, você sabe ali o que está por trás de todas as outras matérias, o que justifica a criação das outras ferramentas. Muito obrigado, espero vocês na próxima aula.